Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de graduação em Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A nossa disciplina é Geologia Geral 2. Eu sou o professor Sérgio Valente, titular da disciplina, e nessa videoaula falaremos sobre o tópico 2, que é Tectônica Global e Processos Geológicos Subsuperficiais. A parte 1 desse tópico, nessa videoaula eu vou mostrar o plano de estudos. Se você utilizar o livro Decifrando da Terra, Teixeira et al. 2009, o conteúdo desse tópico pode ser encontrado no capítulo 3, e o conteúdo desse tópico também pode ser encontrado no capítulo 2 e no capítulo 17, das páginas 421 a 427, do capítulo 17, do Para Entender a Terra, que é o livro do Press et al. 2006. Como bibliografia complementar em português, eu sugiro o capítulo 15, de Pomerol et al., 2013, A Tectônica de Placas e Sua Cinemática, é o título desse capítulo. E a bibliografia complementar em inglês, você pode consultar o programa do curso para escolhê-la. Muito bem, então esses são os livros. A gente tem o Decifrando a Terra, no capítulo 3, Decifrando a Terra aborda o tema tectônica global. O capítulo está dividido em 5 subcapítulos, estão aqui listados. Existe uma parte inicial, que é basicamente uma história de como que o modelo de tectônica global foi criado, como ele apareceu e se desenvolveu, principalmente a partir da década de 1950. E os 3 últimos subcapítulos falam sobre o paradigma das ciências geológicas, e é interessante que você vá descobrir por você mesmo o que significa essa palavra, o que é um paradigma, e depois ele fala sobre as placas tectônicas propriamente ditas. A parte de deriva continental, ele, como eu falei, faz um relato histórico sobre e comenta os registros paleontológicos e outros tipos de registros que foram utilizados, e principalmente por Wegener e seguidores, e que acabaram por levar à conclusão de que os continentes não estiveram sempre na mesma posição, mas que estão hoje, mas que tiveram uma distribuição diferente no passado e chegaram a constituir uma única massa continental que Wegener chamou de Pangeia. No subcapítulo seguinte, então, os autores falam sobre a expansão do assoalho oceânico, vão falar um pouquinho sobre paleomagnetismo, geomagnetismo, que são temas que nós abordamos, ainda que superficialmente, no tópico 1 da nossa disciplina. Depois eles falam um pouco também sobre a geocronologia do fundo dos oceanos. Depois eles entram no tópico 3.3, que é a tectônica global como um paradigma das ciências geológicas. Então aqui a gente vai ver alguns termos que foram apresentados a todos no tópico 1, como manto, crosta oceânica nesse caso. Eles vão falar sobre o conceito de célula de convecção e coisas do tipo. No subcapítulo 3.4, então, eles introduzem o tema de placas tectônicas e falam sobre os limites, os 3 principais limites de placas tectônicas, que nós vamos conhecer ao longo do curso. E depois falam longamente sobre a distribuição de terremotos. E é um tema que, na verdade, a gente já abordou, você já não está iniciando nesse tema, você já sabe um pouco disso, a gente falou sobre isso no tópico 1 da nossa disciplina, de maneira que, se você quiser, você pode começar a se preocupar mais e ir correndo para o item 3.4.4, que é intitulado "O que move as placas litosféricas". E aí você vai encontrar termos também que a gente já conheceu no tópico 1 da nossa disciplina, como, por exemplo, astenosfera e litosfera, e vai entender como é que foi importante conceituar esses termos lá no tópico 1 para compreender melhor
o tópico 2 e tudo que vai aparecer mais à frente na nossa disciplina de Geologia Geral 2. Até que no item 3.4.5, 3.4.5, os autores começam a falar sobre colisão, e aqui eu acho que eu me sinto na obrigação de te guiar um pouco nesse caminho, porque isso é apresentado, na minha opinião, de uma maneira um tanto menos segmentada do que eu acho que deve ser apresentado para um estudante de Geologia Geral, um estudante que está ainda se iniciando no curso de Geologia. E aí nós vamos nos dar as mãos e vamos caminhar um pouco juntos quando a gente falar mais sobre, durante a disciplina, falar mais detalhadamente sobre os limites de placas e todos os processos geológicos de subsuperfície que nós vamos abordar nos tópicos seguintes da disciplina de Geologia Geral 2. Aí vamos falar mais detalhadamente sobre isso, mas de uma maneira um pouco mais segmentada do que eu acho que eu acho necessária, e que eu não vi muito dessa maneira. Não vi os autores desse capítulo no livro Decifrando a Terra apresentando dessa maneira, que eu acho que seria mais adequada. Bom, e agora eu vou mostrar um filmezinho sobre o outro livro, que é o livro Para Entender a Terra, e como é que ele aborda esse tópico 2 da nossa disciplina. Vamos lá. Então aparece lá no capítulo 2 e no capítulo 17. O capítulo 2 é dividido em vários subcapítulos. É uma abordagem que se inicia com um histórico semelhante ao Decifrando a Terra. Depois eles falam sobre o assoalho oceânico, sobre a distribuição das placas tectônicas, os limites, muito parecido, portanto, com a maneira como o Decifrando apresenta. Então, aí aqui eu acho que faz uma diferença importante, que eles dividem e detalham separadamente ou segmentadamente, como eu falei, os 3 tipos de limite: o limite divergente, o limite convergente e os limites transformantes, e o limite transformante, dando exemplos clássicos, no caso do limite transformante, como a falha de Santo André. Depois, então, é que eles abordam o assoalho oceânico, a expansão do assoalho oceânico, como nós medimos hoje o movimento das placas com todos os nossos recursos de GPS, que geram mapas desse tipo aí, e a aplicação da geocronologia também, e aí depois uma integração disso tudo, relatando como é que o supercontinente Pangeia se formou e depois se fragmentou ao longo do tempo geológico até se distribuir os continentes do jeito que a gente conhece hoje. Depois ele fala um pouco sobre o ambiente intraplaca, aborda plumas e hotspots, o conceito de convecção mantélica, e termina com questões, revisão de conceitos e termos que ele considera importantes, sugestões de leitura. E no capítulo 17, então, o que mais nos interessa são esses 3 primeiros subcapítulos aqui, que são muito centrados na geologia do fundo dos oceanos. Boa parte do progresso da tectônica global se deveu ao nosso conhecimento sobre uma área do planeta que era até então desconhecida, que é o fundo dos oceanos. Então é assim, basicamente, que o livro Para Entender, que o tema, né, do tópico 2 da nossa disciplina é abordado no livro Para Entender a Terra. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Depois vamos dar sequência a uma outra videoaula, com a parte 2 desse tópico 2 da disciplina Geologia Geral 2 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigado a todos e até breve.